Graças e paz, amém, amados? Eu sempre digo que mais difícil do que orar, falar é pregar. Porque pregar não é somente você pegar uma Bíblia e falar acerca das coisas de Deus. Pregar é você viver o Evangelho. Isso é pregar. Pregar é você pegar as Escrituras e não somente entendê-las, mas praticar no seu dia a dia. Isso é pregar. E diante de um dia tão tremendo como o dia de hoje, Deus separou uma palavra muito interessante que eu já tenho me deparado com ela inúmeras vezes, né? Semana passada, a diaconisa Ana estava com a palavra no coração e eu vim martelando numa música a semana toda. E quando chegou aqui em cima, ela simplesmente cantou aquela música que eu estava com aquela palavra no meu coração. E essa semana eu vivi algumas situações, e isso vai de encontro a mim e a você. Quantos gostam de vitória? Quantos querem ter vitória nas suas vidas assim? Quantos querem, né? Vitória é muito bom, né? Quero ler um versículo com você, um versículo muito conhecido. Abra aí o livro de Romanos 8, versículo 37. E nós vamos ler juntos. Romanos 8, versículo 37. É um versículo que nos dá ânimo e que todos vocês conhecem. Eu quero ler junto com vocês. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, peraí. Amém? Vamos ler juntos? A minha tradução está diferente, mas eu gostaria que você lesse todos juntos, né? Romanos 8, versículo 37. Vamos lá? No 1, no 2, no 3 e... Mas em todas somos mais. Amém. Mais uma vez, vamos então. 1, 2, 3. Mas em todas somos mais que vencedores. Amém, ou não amém? Você fala para o seu irmão do lado, você é um vencedor, amados. E a minha Bíblia diz o seguinte, agora eu vou ler o que está escrito na minha Bíblia. Diz o seguinte: em todas essas situações, nós temos a vitória completa, por meio daquele que nos amou. O 38. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar de Deus, que é o nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E eu tive meditando, e uma coisa que me chamou a atenção, que é diferente da sua tradução, é que ele diz o seguinte: em todas essas coisas, situações que nós vivemos, nós temos a vitória completa. E eu comecei a analisar o que seria uma vitória completa. Porque ser vitorioso, para muitos que hoje andam aí fora, ser vitorioso é você conseguir algo. Ser vitorioso é você chegar num lugar, você conquistou, você, caramba, cheguei até o final, beleza. Caramba, consegui. Todos aqui temos sonhos, e todos nós, eu tenho certeza que somos sonhos diferentes. E talvez o seu maior sonho seja conquistar, quem sabe, uma casa própria, um carro novo, realmente poder ter o seu negócio, né? Como eu pude estar ontem, né, no Luau, e te pude ouvir um pouco das pessoas que têm sonhos totalmente distintos. E olha que são muitas pessoas, a tendência é você ter talvez um sonho igual, mas não, por incrível que pareça, foram sonhos totalmente diferentes. Mas o que acontece quando se fala de vitória completa, o autor Paulo, ele vai mais a fundo. A vida do Paulo foi o seguinte: ele andou, se deixou gastar em prol de muitas vidas, viveu até o último minuto intensamente. Em nenhum momento ele abriu mão do chamado que Deus tinha para ele, e ele cumpriu tudo aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. E a Bíblia diz que ele combateu o bom combate,
completou a carreira e guardou a fé. Esse foi o ministério de Paulo. Paulo andou, como diz a Bíblia, segundo os caminhos que o Senhor o predestinou, porque até então Paulo não conhecia Jesus. E quando Paulo tem encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Um ensinamento que eu aprendo nessa manhã, talvez você saiba, mas eu quero relembrar a vocês, que aquele que tem um encontro com o Senhor, ele não pode ser a mesma pessoa. Todos que têm um encontro verdadeiro com o Senhor não conseguem mais ser a mesma pessoa, não conseguem praticar as coisas que praticava, não conseguem falar mais as coisas que falava. Agora aquele que tem um encontro com o Senhor só consegue falar as coisas que vêm do alto. Você tem falado as coisas do alto, amados. Você tem vivido as coisas que Deus nos predestinou para viver. Deus não chamou você para ficar sentado numa cadeira. Eu sempre gosto de enfatizar isso, porque a igreja só cresce quando nós crescemos. Quando nós temos a intimidade com o Senhor, a nossa vida passa a ser espelho para muitas pessoas. E você que está sentado agora nessa cadeira, quando você começa a ter uma intimidade com o Senhor, as pessoas conseguem sentir algo diferente. Vou usar pessoas, mas é só para você entender. É uma coisa que o André está sentado aqui nessa cadeira, ele tem uma vida de intimidade tão tremenda com o Senhor, a Regina não consegue ficar do lado dele de tamanha presença de Deus. As pessoas, quando ouvir falar de Jesus por você, não precisa usar a palavra, porque nós vamos ver a presença de Deus no André. E quando se fala de vitória, se você parar a pensar um pouquinho, como Jesus andou? Jesus andou por essa estrada e ele foi muito feliz, porque ainda assim, de cumprir todas as coisas que Deus predestinou para fazer, e morrer e dar a sua vida por mim, por você, ele nunca abriu mão. Nunca, talvez no seu momento de dor, como homem, como eu e você, na sua fraqueza, ele falou uma frase que é a questão de você talvez colocar na balança: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feito o quê? A tua vontade. Vitória, vitória completa, reinar sobre o pecado. A morte não deteve Jesus. A morte tentou fazer com que hoje nós fôssemos pessoas que não valêssemos a pena, como meros espectadores da vida, que não pudesse viver, mas somente existisse. Mas Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Venceu a morte não para que você pudesse dizer assim, amém. Não, para que você vivesse a vida dele. Jesus venceu a morte para que você e eu vivêssemos a vida dele. Talvez ele presente como homem não está aqui, mas a Bíblia diz que ele enviou o Consolador para nos ajudar em todas as situações. E quando a gente vai vendo sobre vitória, a gente vê que começa a entender que vitória então não é aquilo que fazemos. Muitas pessoas acham que vitória é fazer muitas coisas ou coisas grandes. Vitória é você trabalhar muito, conseguir ter êxito profissional, isso e aquilo e tudo isso. No reino, isso não é vitória. Vitória no reino, eu quero levar umas situações com você. Entenda. Você conhece uma pessoa que na sua infância é muito sofrida e que ela não tem condições nenhuma de chegar ao topo. De repente ela entende que ela precisa buscar, ela precisa correr na frente, ela precisa batalhar, precisa se empenhar, se dedicar. E você conhece o irmãozinho, ele não tinha condição nenhuma, começa a estudar, a família dele era uma tragédia só, e de repente ele, de tanto estudar, de se empenhar, se dedicar, ele consegue passar no concurso público, ele se formou, ele conseguiu alcançar, né, aos olhos dos homens, um diploma, e agora ele é uma pessoa renomada, uma pessoa que as pessoas possam olhar para ele assim, caramba, ele conseguiu. Esse homem é um homem vitorioso, sim ou não? Sim. Mas a história não acaba por aí. E ele se forma, e ele consegue fazer concursos, e ele conseguiu passar um exemplo, um edital de uma polícia militar. E ele, caramba, esse cara
fera. E de repente ele conseguiu o êxito, talvez a maior realização do sonho dele. Só que no meio do caminho, as facilidades, as influências, as pessoas que andavam ao seu redor, começaram a tirar ele do foco. E ele começou a usar da sua patente, ou da sua influência majoritária, para pisar em pessoas, para subornar pessoas, para ter êxito naquilo que ele quer fazer, conseguir coisas. E a pergunta que eu faço a você: esse homem não continua sendo vitorioso? O que eu quero dizer a vocês, amados, que vitória não é o lugar onde se chega. Vitória é o meio como se vai. Talvez você não tenha conseguido alcançar aquilo que você queria, mas você continua uma pessoa digna. Que ninguém, como foi falado, ninguém ia apontar o dedo para você e dizer assim, ó, você é um mau caráter. Ninguém vai dizer para você que você é um cara que mentiroso, hipócrita, negou a fé. Ser vitorioso não é chegar nos mais altos lugares. Ser vitorioso é chegar nos pequenos lugares com nome acima sobre tudo aquilo que você chama de incredulidade. Talvez você não consiga ter êxito em muitas coisas. Eu também gostaria de ter tantas coisas, mas eu não posso, porque Deus não quer. Porque você entende que eu e você entendemos que Deus não nos dá tudo, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Porque a partir do momento que Ele nos der, a gente está fora desse lugar. E eu entendo também que, como diz a Bíblia, diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que o fim das coisas é o melhor do que seu começo. Nem sempre o começo é muito bom, amados. Nem sempre o começo é fácil. Viu que as pessoas olhavam para elas e não davam nada por elas. Hoje são homens e mulheres de Deus assim tremendos. Quantas pessoas você viram que se apontaram como, caramba, esse cara vai arrebentar, e hoje estão aí com vidas destruídas. A caminhada é muito longa. A caminhada, ela é, eu vou dizer a você que ela é uma corrida. A nossa vida é uma corrida. E a Bíblia diz, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Primeiro Coríntios 9, 24. Eu vou ler. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corra de tal maneira que ganhe o prêmio. 25. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós, eu e você, queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Muitas pessoas estão querendo receber coroas de louro. Aos olhos humanos, as pessoas querem receber, sim, reconhecimento. Reconhecimento hoje nesse mundo é tudo. Ser reconhecido, eu não fui reconhecido, eu trabalhei tanto, eu não fui reconhecido. Eu fiz isso, eu não fui reconhecido, eu fiz aquilo, eu não fui reconhecido. Amados, é muito difícil você poder ouvir que você trabalha tanto e as pessoas não lembram de você. Mas eu quero dizer a você que a nossa vida não termina aqui. Grandes são aqueles que trabalham no anonimato e fazem uma grande obra para Deus. Grandes são aqueles que botam o seu joelho no chão e intercedem para que isso tudo aqui aconteça. Grandes são aqueles que oram durante a vida toda para seus filhos, famílias, se converterem. Talvez você não veja o resultado, mas com certeza Deus vai lembrar de vocês. Deus vai lembrar de todos vocês. A gente tem a grande ilusão de que aparecer segurando o microfone
ou fazendo qualquer coisa grandiosa, é o ápice de uma carreira ministerial. Talvez muitos nem saibam como anda a vida de muitos que estão aqui. Mas não importa. O que importa é a vida que você tem diante de Deus. Leve essa vida a sério. Corra para a reta final, sabendo que se você correr rápido, você pode tropeçar. Se você correr devagar, você pode chegar muito além daquilo que você espera. Mas entenda que se você correr junto com pessoas que valem a pena, pessoas que você sabe que durante a caminhada vão te fortalecer, pessoas que você sabe que durante a caminhada, ainda que você caia, existem pessoas para te levantar. Essas pessoas vão ser aquelas pessoas que não estão no apoio, vão te sustentar em oração, vão te sustentar, no abraço, na amizade. Procurem encontrar pessoas que façam parte da sua equipe. Parte da sua equipe, porque sozinho você não vai chegar a lugar nenhum, amados. Sozinho nós não vamos chegar nem do outro lado da rua. Você acha que vai. Talvez eu também ache também. Mas eu quero dizer a você que nós somos um corpo. Quando Paulo escreve isso, ele diz que o corpo: correis de tal maneira que alcanceis o prêmio, a coroa incorruptível, que onde a traça e nem a ferrugem podem corroer, nem que o ladrão possa roubar. Que nessa manhã você saia daqui com a certeza do seu coração, de que o Senhor está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, que não se abatam diante das circunstâncias. Que vocês entendam que muito mais do que reconhecer que são limitados, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém, amados? Que nós sejamos aqui vencidos pela palavra. Nós não somos aqui não tem aqui nenhum super-herói, não temos aqui nenhum super-homem, porque os super-heróis têm identidade dupla, mas nós temos uma identidade em Cristo. Amém? Você tem uma identidade em Cristo. Se está difícil, amado, coloque seu joelho no chão. Talvez o homem fale com você, mas com certeza o Senhor jamais falhará com você. Amém? Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Boa palavra. Amado, para você e eu ter vitória, amado, pode acreditar, todos têm que ter um adversário. Amém? Tem que ter um adversário. E o seu adversário e o meu, sabe quem é? É o diabo. É Satanás. É ele que vai pelejar contra você, contra mim. Amém? Para que nem eu nem você alcance as vitórias do Senhor. Que a melhor vitória, a principal vitória, é você chegar ao final com Cristo Jesus. O diácono Márcio falou algo, por isso que eu estou falando isso, que me chamou a atenção. Quantas pessoas que você passa agora na tua cabeça, rapidinho assim, ó, que caminhou com você, andou contigo, e você vê que hoje não estão mais em Cristo Jesus. E você falava como o diácono Márcio falou, caramba, arrebentava, você, poxa, fera. Mas o adversário dessas pessoas conseguiu obter vitória sobre eles. Lembra aí? Não precisa de falar não. Não fala para ninguém que está do teu lado não. Nem eu preciso falar para o diácono Márcio não. Para a gente ter vitória, pode acreditar, tem um adversário. Um exemplo. Jogou Flamengo e Vasco. O Flamengo era adversário do Vasco. O Vasco era adversário do Flamengo. Vai sair só um vencedor. É assim no reino, né, Diácono Márcio? É assim no reino. E esse adversário, ele é forte. Mas há um que está contigo, que está comigo, que ele é mais forte, que é o teu Deus, que é Jesus Cristo. Para ter vitória, amado, pode acreditar, você vai ter adversário. E esse adversário
são vários demônios trabalhando para ele, para te tirar da igreja, para tirar teu filho, para tirar tua família, para tirar teu esposo, tua esposa. É guerreando, filho. 24 horas. Não é brincadeira. Para a gente estar aqui hoje, é uma luta, amado. Para você e eu estar aqui, poxa, mas é a Páscoa, uma maravilha. É uma luta, amado. Você levanta cedo, você começa e chama a criança e bota o outro para escovar o dente, bota o outro para tomar banho, cutuca o outro, Diácono Júnior, cutuca o outro, aí pega ali um baramandinha e vai. Ó, filho, o adversário quer o quê? Que você, nem eu, esteja aqui para celebrar. Aí, venci, igual o Diácono Bira, venci. Nesse dia você teve vitória sobre ele. Mas para salvação, amado, aí vem o Diácono Márcio. Você tem a salvação em Cristo Jesus, mas você precisa de ajuda. Sozinho você não vai conseguir caminhar, não. E aí a hora que às vezes vem a fraqueza, aí vem um irmão te dá a mão, te dá uma palavra. Você entra num culto assim, sabe? Igual o Diácono Márcio falou, as pessoas estão pregando, estão louvando aqui, você não sabe como é que está a pessoa. Aí entra nesse lugar, você dá um abraço, você dá um beijo. Aí a pessoa, caramba, teve pregação, teve oração, teve tudo. O que eu precisava era só aquele abraço, só aquele beijo. Que alguém me ama, que alguém se importa comigo. Era só isso que você precisava. Para ter vitória, amado, pode acreditar, você tem adversário. Uma boa palavra, muito boa palavra. Hein? O diabo, né? O diabo e seus demônios podem ter vencido muitos que você observa que não está aqui. Percebe? É uma palavra assim, né? Ele venceu. Não vai não. Tá, vamos comer um peixinho. Tá, aquele ovo de Páscoa que eu ainda não comprei para você, o marido, nesse dia que você, ou a pessoa queria estar aqui. Ou então fez pouco caso, Diácono Jovem, foi pouco caso. Eu venho à noite. Diabo, é isso que eu quero, isso. Eu venho só à noite. Vai ter um coral lindo, vai ter o coral, cantata, tem a cantata linda da Páscoa. Eu vou à noite. O diabo, é isso que eu quero, vai, isso mesmo. Aí hoje oração, louvor, Paulo, a pessoa, eu vou de noite. O diabo venci. Aqui, nessa área aqui agora eu tive vitória. Mas Deus queria que a pessoa estivesse aqui louvando, adorando, orando. Muito boa palavra. Fica de pé um pouquinho, só um pouquinho. Amém? Eu tenho que ver quem é que eu vou chamar aqui. Pastor Carlos Alberto.